Olá pessoal, meu nome é João Pedro, eu sou engenheiro e coordenador aqui na Biquad. Hoje eu vou apresentar para vocês com detalhes a nossa linha de processadores digitais Punch. A gente tem dois modelos, o Punch S e o Punch Full. Eu vou mostrar com detalhes as diferenças entre cada um, o software, as entradas, saídas e o porquê que adquirir um Punch vai fazer total diferença na sua rádio. Um bom processador de áudio é um equipamento essencial para um estúdio de rádio profissional. É ele que vai dar aquele encorpamento para o seu áudio. Ele é a alma do som da sua rádio. E além de dar esse peso para o som da sua rádio, ele tira aquele sobe e desce de volume entre locução, música, vinheta. Ele tem equalização, compressão, noise gate e muitas outras funções. Ele é realmente um equipamento essencial para quem quer tirar um ótimo som para sua rádio. E agora vamos para o produto para a gente ver um pouco mais sobre o painel frontal, o painel traseiro, ver algumas diferenças entre esses dois. Que aqui eu tenho um Punch Full e um Punch S. Bom, e aqui a gente tem a parte frontal dos equipamentos. Os dois na parte frontal são exatamente a mesma coisa. Começando por aqui, a gente tem uma saída para fone de ouvido com controle de volume. Nessas duas chavinhas rotativas, a gente tem o controle de ganho do esquerdo e do direito, da entrada analógica. Aqui a gente tem um diagrama em blocos de como é feito o processamento, bem visual, junto com uma entrada USB para poder fazer o controle via computador. A configuração dele pode ser feita tanto por USB, por esse conector, quanto via rede. Aqui a gente tem o display de LED, bem bonito, bem moderno, juntamente com um botão rotativo, um knob rotativo, também iluminado, para fazer configuração, visualização de processamento. Esse botão ele é clicável, então aqui eu estava na parte de mudar de presets. Eu vou mostrar isso aqui com bastante calma depois, mas por agora é só para vocês verem o que tem no painel frontal. Tá? E agora a gente vem para a parte traseira dos equipamentos, que é onde realmente também tem a diferença do modelo S para o modelo Full. Esse aqui de cima é o Punch S e o de baixo é o Punch Full. Os dois começam com entrada de energia, onde você conecta o cabo junto com a chavinha. Depois a gente tem uma parte reservada para opções que a gente vai ter no futuro breve, que vai ser uma placa para áudio sobre IP e uma placa para streaming, tá? Vai ter nessas duas opções, nessas duas tampinhas aqui, por enquanto ainda não está disponível. E junto com um conector de RJ45 para poder fazer o acesso dele via internet. E aqui a gente tem as entradas para RDS, caso você tenha o seu encoder RDS separado e queira somar esse sinal de RDS junto com o sinal MPX e entregar esse sinal somado para o seu transmissor, para o seu link, aqui você tem a opção. E agora começam as diferenças do Punch Full para o Punch S. Aqui no Punch Full a gente tem um conector para o piloto, aqui nessa parte da saída composta. Mas depois, MPX1 e MPX2, comum nos dois. Os dois têm duas saídas para MPX, duas saídas separadas. E aqui, nessa parte que fica a principal diferença. O Punch Full já tem MPX digital e saída AES digital, algo que a gente não tem aqui no Punch S, tá? Além do clock externo. E depois, nessa parte aqui, a parte analógica, entrada de áudio analógica, saída de áudio analógica. A conectividade é uma vantagem muito grande da linha Punch. Resumindo então, a gente tem entrada analógica e saída analógica, duas saídas MPX separadas. Já no Punch Full, a gente tem a parte também digital. A gente já tem o MPX digital e a saída de áudio AES digital. Além disso, a gente também tem a entrada para RDS nos dois modelos. E tudo isso numa única unidade de rádio. E agora a gente vai para a parte que interessa de verdade. A gente vai ligar o Punch, injetar um áudio nele e ver a diferença desse áudio processado, para realmente ver a potência que esse equipamento tem. E aqui eu montei uma pequena demonstração para a gente conseguir ver realmente o áudio sendo processado. O Punch está conectado no computador via USB. Aqui está na parte de ver o processamento. O processamento ainda está parado porque não tem nenhuma música rolando. A gente vai mostrar daqui a pouco ali no software. Além disso, entradas analógicas e saídas analógicas. Entrada LR, saída LR. Bom, e o primeiro passo para utilizar o software é baixar o software. É só vir no site da Biquad, na aba Produtos, você vai procurar processador de áudio, Punch Full. Nesse caso que é o que eu estou utilizando, é o Punch Full. Downloads e aqui já vai ter o software, beleza? E o software é muito simples de baixar, ele é realmente plug and play. Você baixou, instalou e pronto. Depois que você conectar o seu Punch no computador que esse software está instalado, ele já vai reconhecer. E lembrando, o Punch ele pode ser conectado tanto via USB, que é o que eu estou utilizando aqui agora,
mas também pode ser conectado via rede, cabo RJ45, cabo de rede. É só você conectar o seu punch na mesma rede que o seu computador, que já vai localizar e vai conseguir fazer a configuração normalmente. E depois que você baixar o software, instalar, conectar o seu punch no seu computador, abrir o software, essa vai ser a tela que vai aparecer. Esse é o home, a primeira tela, e é a partir daqui que você consegue fazer todas as configurações e ajustes. E para fazer os ajustes, você pode clicar tanto aqui ou diretamente nesse diagrama em bloco. Vamos aqui, então, para a entrada. Aqui é a configuração de entrada. No meu caso aqui, eu estou usando a entrada analógica, mas você também pode usar a entrada AES digital, né? Depende do seu caso. E no próximo passo, a gente vai ter a opção de áudio sobre IP. Por isso que ele aqui está cinza. Aqui nas configurações de entrada, deixo clicado em analógico, que é o que eu estou utilizando. Ainda não está tocando nenhuma música, eu vou apresentar primeiro o software e depois a gente vai ver essa música sendo processada. O próximo campo que a gente tem aqui é o AGC. Esse campo ele é o controle de ganho automático, muita gente, vocês já devem conhecer, já deve saber. Dentro desse AGC ele tem um filtro de passa alta, ele vai fazer esse controle antes do processamento. O próximo campo que a gente tem é o enhancer. Ele é como se fosse um equalizador mais inteligente e dinâmico. Então aqui você escolhe a frequência e ele vai sempre buscar essa frequência para dar essa ênfase nessa frequência independente da entrada. Aqui é a multibanda do AGC, separado, né, nas bandas, onde você tem um ataque, release, enfim. Esses aqui são umas configurações bem específicas. Geralmente a gente deixa como vem de fábrica, como está configurado para cada um dos presets. O próximo é o multiband limiter. Aqui muita gente gosta de dar uma brincada. Aqui onde tem realmente as bandas que a gente ouve, né, que o pessoal gosta de fazer as configurações. Aqui são as frequências altas, né, os agudos. Aqui a gente tem o médio agudo. Aqui a gente tem o médio grave. E aqui a gente tem o grave. Geralmente, para poder dar essa diferença no som, a gente muda aqui no drive. Tá? Aqui que é o que geralmente o pessoal liga até aqui na Biquad, fala com o Leandro. A gente mexe aqui. Eu quero dar um ganho no grave. Aumenta por aqui. O multiband limiter e clipper são a mesma tela, tá? Porque a parte do clipper também está aqui junto com os limiters. E a gente tem a aba separada para a quinta banda. Essa quinta banda é a banda de altas frequências. Fica aqui as configurações. E as próximas duas abas são as abas de saída. Primeiro, para o áudio mesmo. Aqui a gente tem algumas configurações, ganho, se está na parte de analógico, AES digital. Aqui o áudio sobre IP e o streaming também está cinza, porque a gente vai ter disponível em breve. Mas por enquanto a gente tem o áudio analógico, o áudio digital, AES. Uma coisa bem legal de pontuar aqui é que a gente tem um clipper separado para os graves. Quando a gente tem esse clipper separado para os graves, a gente consegue ter um ganho no ar muito mais alto, sem ter distorção. E aqui tem um clipper final geral e o clipper separado para os graves. E a última aba que a gente tem são as saídas para o transmissor, né? Saída do áudio multiplexado. Então, as configurações que a gente tem aqui, tanto para os 19 kHz, para o MPX digital, nesse caso tem MPX digital porque eu estou usando o punch full. Se fosse o punch S, não ia ter essa parte. E o MPX1 e o MPX2 para fazer todo o controle e configuração. Bom, e mais algumas configurações aqui no software do Punch. Embaixo dos presets a gente tem a configuração de rede, a configuração de Ethernet. Depois de conectar um cabo de rede com a internet no painel traseiro do Punch, você clica em procurar, que ele já vai buscar automaticamente qual IP que o Punch está conectado. Aqui vocês conseguem ver, escrito na descrição, Rádio Biquad. Isso aqui foi eu que coloquei, vindo aqui nas configurações. A gente tem nas opções, eu escrevi Rádio Biquad e salvei. Isso aqui você coloca o nome da sua rádio. Aqui tem a configuração de rede, ele está em automático, né, em DHCP. Se você quiser que seja o IP manual, também tem essa opção. Aqui na lateral direita, dois botões úteis. O primeiro é para saber o número de série do seu equipamento que está conectado. E o segundo é, se você tiver alguma dúvida, clicando aqui você vai direto para o site da Biquad. E agora a gente vai injetar áudio no equipamento para vocês verem ele realmente funcionando e a grande diferença que dá de um processador de áudio robusto funcionando. Bom, acabei de injetar um áudio aqui, a gente já consegue ver
que essas partes vermelhas é porque a gente está em bypass, não está utilizando nenhum desses. Ou seja, o áudio que está entrando está saindo, é o áudio cru, sem nenhum processamento. Aqui a gente consegue ver que, inclusive, está batendo acima do zero, então está batendo acima do pico, mas está bem instável. E é aqui que a gente começa a brincadeira legal. Aqui a gente tem todas as configurações de presets já de fábrica. Geralmente a gente recomenda a utilização desses presets de fábrica, mas tem uma aba inteira aqui separada para fazer as configurações e deixar isso salvo. Para a gente já ver essa diferença já de fábrica, agora vamos deixar só a música, sem minha voz, do áudio limpo e depois processado. Agora só o áudio que está entrando e a gente ligando o processamento depois. Vamos começar com o dinâmico. E aqui a gente já consegue ver que todos os mostradores aqui realmente entregam para a gente a diferença, o que está acontecendo. Aqui a gente já consegue ver que o pico na saída continua lá em zero, só que ele está muito menos instável e o som está extremamente mais encorpado. Vocês conseguem ver agora, a gente consegue ouvir realmente o que está acontecendo. Aqui a gente tem vários outros presets que a gente já tem de fábrica. Eu tenho certeza que algum desses vai te agradar mais. Então a gente tem Dynamic, a gente tem o Bass Punch, que dá um ganho bem legal. A gente tem Impact também, o pessoal gosta bastante desse preset. E nessa aba aqui de ajustes de usuário, você pode fazer a configuração em cima do preset que a gente tem. E a configuração que você fizer vai ficar salva aqui. É só fazer a configuração e depois vir clicar nesse botão de salvar. Por exemplo, em cima desse preset natural, eu quero abaixar um pouco o médio agudo. Eu venho aqui, abaixo um pouco, clico no botão de salvar e pronto, ele já vai ficar salvo independentemente. E agora eu vou deixar somente a música tocando, para vocês verem realmente a diferença dela sem nenhum processamento da música crua e depois a diferença que faz quando o punch entra no jogo. E eu vou passar entre os presets aqui, eu vou deixar primeiro em bypass, vai começar em bypass, que é sem nenhum processamento, e depois eu vou passando entre alguns aqui para vocês verem a diferença. E a principal diferença, que é da música sem nenhum processador, e depois o que os presets aqui do Punch conseguem fazer. E agora eu vou ficar desligando e ligando, desligando e ligando. Bom, eu acho que agora ficou bem claro e nítido a importância e a diferença que faz ter um equipamento desse na sua rádio. E sem contar que o Punch ele é um processador digital 5 bandas dedicado para ficar 24 horas por dia ligado e a sua rádio tocando o tempo todo para realmente não te deixar na mão. O hardware dele, os DSPs dele foram desenvolvidos e são especificamente para ser um processador de áudio. Então ele é totalmente dedicado para esse fim. Então esse foi um pouco sobre o Punch. Ele é um processador extremamente sofisticado, moderno, muito atual. É o nosso último modelo aqui da Biquad que a gente lançou. E o software que eu mostrei agora há pouco, eu ainda não destrinchei todos os detalhes, porque realmente é muita coisa e ele é muito detalhado. E aqui a gente tem as duas opções. Tem o Punch Full, que é esse, e também tem o Punch S, que eu mostrei um pouco antes. São duas opções. Caso você use
utilize somente o áudio analógico, o Punch S é uma excelente opção, porque os dois processadores têm o mesmo poder de processamento, internamente eles são iguais, só que o Punch S não tem a parte digital, não tem o MPX digital e não tem o AES digital. Agora, o MPX1, o MPX2, entrada de áudio analógico, saída de áudio analógico, eles são exatamente a mesma. Então, se o seu fim for utilizar o áudio analógico no seu transmissor, o Punch S é realmente uma excelente opção com um custo-benefício absurdo aqui no mercado brasileiro, porque ele entrega. Então, se você ficou interessado em algum dos nossos dois modelos, entre em contato com a Biquad, a gente está presente em todas as redes sociais, WhatsApp, pelo nosso site, e a gente tem uma equipe especializada pronta para te atender. E inclusive também temos uma equipe técnica especializada para te ajudar assim que você instalar o seu Punch na sua rádio. Você pode entrar em contato com a gente faz um acesso remoto, a gente faz uma ligação e te ajuda a configurar para deixar o seu processador do jeito que a sua rádio merece, do jeito que você gosta. E assim a gente está finalizando esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, ainda tem muita coisa para vir, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. A Biquad tem muita coisa para lançar, tem muita coisa legal chegando por aí, então não fique de fora. Deixa um like se você gostou, se foi útil de alguma forma e até mais.